Irmãos, Deus ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Esse é um vídeo que eu vou fazer para você sem cortes. Inclusive até estava quebrando aqui eu estou sentado em cima de uns blocos aqui, tava até quebrando uns blocos aqui. Não é porque eu estou muito pesado não, tá, gente? É porque os blocos já estão bem velhinhos já. E assim, gente, se tremer o celular aqui, me perdoa, tá? Se tiver um vento, barulho de vento, me perdoa. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui em cima da minha laje, porque eu creio muito nisso e eu acredito que tem muitas pessoas passando por isso. Muitas pessoas achando que não tem mais jeito, muitas pessoas achando que já chegou o seu fim, que não tem como mudar a sua história. Sabe, às vezes você está passando por alguma história e que você fala assim, ah, não tem mais jeito de mudar. Acabou, sabe, acabou. É isso daí mesmo e pronto, não vai mudar, sabe? É desse jeito que é e não é assim. Deus ele pode mudar as coisas assim de uma hora para outra. Deus ele tem esse poder de mudar as coisas. O que a gente tem que fazer, e eu acredito que é, você deve começar a pensar nisso, é ter mais fé. Às vezes falta fé na gente e falta colocar Deus em primeiro lugar. Eu acredito que na vida da gente, nós temos que colocar Deus sempre em primeiro lugar, sabe? É o tempo todo pensando em Deus, é o tempo todo orando. Pastor, mas como é que eu vou orar o tempo todo? Não dá. Mas aqui, ó, na sua mente, você está num ônibus, você está orando, falando com Deus, em pensamento, você está no seu trabalho, você está pensando, o tempo todo, conversando com Deus como seu amigo, como seu pai. Jesus ele pede para a gente tratar Deus como o nosso Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás no céu. É algo de intimidade mesmo, sabe? Quando você é pai e quando você se coloca na posição de filho, é diferente. Eu tenho 3 filhos e cada um tem um comportamento diferente. É, tanto agora como quando eles são maiores, mas principalmente quando eles eram crianças, sabe? Embora eu tenha uma que ainda tem 10 anos, é criança ainda. Mas quando eles eram crianças, né? Eu me lembro que o Gustavo, que hoje tem 22 anos, ele era bem tranquilo, sempre foi muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Já a minha do meio sempre foi um pouco mais, assim, mais, como dizia minha avó, mais arteira, né? Eu lembro que quando a gente ia pro shopping, antes da gente ir pro shopping, a gente falava pra ela, assim, ó, a gente vai pro shopping, mas não peça nada. A gente vai lá assistir um cinema, vamos comprar uma pipoca, mas a gente não vai ir para comprar as coisas. A gente vai para assistir um filme. Tudo bem, a gente falava com ela, tá? É assim mesmo, tá? Tudo bom? Ela só balançava a cabeça, dizia que tava. Você não vai chorar pedindo nada? Não, não vou. Aí a gente ia. Irmãos, quando chegava lá era tudo ao contrário. Chegava lá, via as lojas de brinquedo, queria os brinquedos, aí chorava e ficava, a gente falava não, a gente tinha que, né, manter, a gente falava não, ela chorava o passeio inteiro até que a gente ia lá e comprava. Por que ela fazia isso? Porque ela sabia que uma hora a gente ia ceder. Talvez tá faltando isso na gente. A gente não fazer birra com Deus, mas a gente pedir sempre. Pedir, pedir, pedir. Ou se Deus não for dar, para desenganar a gente logo, sabe? Tirar do nosso coração essas coisas. E eu tenho uma outra mais nova que ela é assim, a gente faz a mesma coisa, só que quando a gente vai sair, ela simplesmente pega as coisas, faz uma carinha diferente, uma carinha, sabe, de felicidade, e a gente se derrete e a gente dá. Então cada um tem um jeito de se relacionar com Deus. Cada um tem uma forma de se relacionar com Deus. Então talvez você precise encontrar a sua forma. Talvez você esteja passando por alguma coisa que você fala, não tem como mudar. Mas é porque você não tem procurado seu pai ainda. Quando a gente saía para ir para o shopping, talvez, quando a gente falava não, a gente não vai dar, talvez a do meio pensava, chega lá, eu vou pedir, eu vou chorar, e ele vai dar, e eles vão dar. Quem sabe a mais nova também pensa assim, ah, eu vou fazer uma carinha de dó, vou pegar, vou ficar tranquilo, e eles vão dar. Talvez falta isso na gente. A gente ter confiança, sabe? Confiança. Sabe, aquela confiança de que eu vou pedir pro meu pai e o meu pai ele vai me dar. Ah, chega, eu tô arrepiado já. Eu vou pedir para o meu pai e o meu pai ele vai me dar. Sabe?
Isso se chama fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez, irmãos, vocês precisam ter mais fé, colocar Deus na frente. O nosso Deus, através da sua palavra, ele fez todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Nada, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. O nosso Deus, com a sua palavra, ele criou tudo isso daqui, ó. Ele criou os céus e a terra. Ele dava uma ordem e a terra tinha que se virar para criar. Quando ele falou para o mar dar os seus peixes, o mar teve que se virar para dar os peixes. Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, tem poder, ela é super poderosa. E sabe o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus nós aprendemos no livro de João, a partir do capítulo de número 1, que a palavra de Deus é Jesus. Sabe? Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. É para Deus que você vai pedir em nome dele. E aí, irmãos, quando você pedir, talvez não aconteça na mesma hora, assim como era com os nossos filhos, a gente não dava na mesma hora, a gente dava uma questionada, brigava. Mas se você persistir com fé, sabe? Eu tenho certeza que Deus ele vai mudar a sua história. Porque Deus ele é Pai e ele quer nos dar boas coisas. Só que é claro, é sempre do jeito dele, não é do nosso jeito, tá? A gente também precisa orar dessa forma. Jesus ele nos ensinou isso, que seja feita a sua vontade. Muitas das vezes a nossa vontade é ruim, porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, porque nós não sabemos nem pedir. Então o Espírito Santo ele vai intercedendo, nós devemos confiar que nós vamos pedir, que Deus ele vai dar, mas que não vai ser do nosso jeito, mas que Deus ele vai fazer da melhor forma possível. O que nos resta é confiar. E confiar é muito bacana porque quando a gente ora, a gente entrega nas mãos de Deus e descansa. Descansa, sabe? A ansiedade ela atrapalha muitas coisas. A ansiedade ela faz as coisas não dar certo, porque muitas das vezes a gente ultrapassa o querer de Deus, aquilo que Deus ele quer para nós e não dá nada certo, dá tudo errado. Faça isso, meus irmãos, em nome de Jesus, sabe? Confia mais em Deus, acredita mais, creia que ele vai fazer acontecer, creia que ele vai dar, creia que ele vai fazer e da melhor forma. Deus ele pode mudar as coisas assim de uma hora para outra. De uma hora para outra ele pode mudar. Deus ele pode mudar a sua história de uma hora para outra. A sua história ela não vai acabar assim. Quem sabe você olha o jeito que você está e eu não sei pelo que você está passando, tá bom? Claro, eu não sei. Cada um está passando por alguma coisa. Se você quiser comentar aqui nos comentários, deixa aqui se você está passando por algum problema. Quem sabe a gente pode orar por você, sabe? Quem sabe não, a gente vai orar, obviamente, por você. Eu peço para vocês orarem para mim também. Eu também estou passando por uma situação complicada, em que eu tenho que ter mais fé, em que eu tenho que buscar mais a Deus. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou buscando mais, eu estou tendo mais fé, eu estou acreditando mais, eu estou pedindo para o meu Pai, eu estou falando algo aqui para vocês que eu estou passando. E é por isso que eu acredito que eu pensei comigo, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos, sabe? Porque se eu estou passando por isso, mais pessoas estão passando por algo complicado e que a gente está totalmente na dependência de Deus. Talvez você esteja assim, você fala, pastor Daniel, eu estou totalmente na dependência de Deus, não tem mais jeito. Eu também estou assim. Eu sei o que você está passando, eu sei. Então, em nome de Jesus, entrega nas mãos de Deus, sabe? Ore a Deus, ore ao seu Pai, creia que Ele vai fazer, creia que Ele vai te dar, do jeito dele, não do seu jeito, mas Ele vai te dar. Creia, ore já com aquele pensamento assim, já deu tudo certo, isso é fé. Já deu tudo certo, as coisas já aconteceram. Hoje, esse vídeo é gravado, né? Mas hoje eu estava fazendo uma live e não no dia que esse vídeo vai ao ar, tá bom? Porque esse vídeo é gravado. Eu tô fazendo hoje para postar daqui a 3 dias. Mas eu estava fazendo uma live hoje e eu falei em parte da live sobre Ana. Que Ana, quando ela recebeu a palavra profética do
do sacerdote Eli, ela já foi crendo, ela já foi comendo, a tristeza já foi embora, e ela não tinha ficado grávida ainda. Mas ela creu no momento que o sacerdote lançou uma palavra profética para ela. Então, ore e já creia em nome de Jesus. Eu acredito que a sua história ela vai mudar em nome do Senhor dos Exércitos. Você crê nisso? Se você crê, deixa aqui embaixo, coloca aqui, ó. A minha história vai mudar em nome do Senhor dos Exércitos. Um grande abraço. Deus abençoe.